Você também pedia a bênção de joelhos aos parentes? Eu não, mas os meus primos sim. Meus pais não cobravam isso da gente. A gente pedia, meus irmãos e eu. Essa coisa da tradição é meio sinistra. Tipo, nossos pais aprendem aquilo e passam pra gente. Eles vestem a gente com a roupa que eles vestiram. É quase como uma brincadeira. Tipo, é como se os bonecos fossem os brinquedos dos filhos e os filhos os brinquedos dos pais. É uma maneira de enxergar. Olá, eu sou Luciano Duarte e este é o episódio de número 5 do Baleia, um podcast de discussão sobre literatura lagoana. Hoje recebo Robson Cavalcante, quadrinista, escritor, roteirista, realizador audiovisual e animador. E vamos começar. Robson Cavalcante é roteirista, realizador audiovisual, animador e diretor no Aqua Studio Desenvolvimento Criativo e cofundador da Cana Filmes. É autor do livro infanto-juvenil Sexta Noite Faltou Luz e das histórias em quadrinhos Esquinas, de 2016, e Estranhos, de 2017. Em 2023, com o curta de animação Diafragma, em coprodução da produtora Samba Caetá, recebeu os prêmios de melhor filme pelo Júri Oficial e Júri Popular no Festival Florianópolis Audiovisual Mercosul, em Santa Catarina, e os prêmios de melhor roteiro e melhor som no Festival de Cinema de Arapiraca, em Alagoas. Diafragma foi exibido em dezenas de festivais nacionais e internacionais, incluindo os festivais Lanterna Mágica e Olhar de Cinema. Em 2024, o curta foi indicado ao Prêmio Grande Otelo do Cinema Brasileiro, maior premiação do cinema nacional. Com o brasiliense João Paulo Procópio, Robson co-dirigiu o curta de animação Alerta Verde, deste ano. Atualmente, em coprodução com a produtora lagoana Laúça, dirige o curta de animação 2D Céu de Areia. Gostaria de pedir licença, fazer um adendo. Com Os Suicídios de Oliver, uma HQ de 2016, ele foi indicado ao 29º HQ Mix, nas categorias de Novo Talento Roteirista e Melhor HQ Independente de Autor. O curta Trem Baiano foi escrito, produzido e dirigido por ele e pelo Claudemir Silva e recebeu em 2017 os prêmios de melhor contribuição artística e olhar crítico na 8ª Mostra Sururu de Cinema Alagoano. Já o curta Diafragma acabou de receber mais um prêmio, agora de melhor desenho de som no Festival de Cinema de Colombo, lá do Paraná, agora no começo de agosto. Então, parabéns pelo prêmio e bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado, Luciano. Quero agradecer, né, pelo convite, por você ter me convidado para participar aqui do Baleia Podcast. Quero parabenizar também pela iniciativa, né, de estar produzindo aí o podcast, porque é mais uma forma de divulgar, né, a cultura aqui do estado, acho que a cultura brasileira, né, como um todo, e acho que está contribuindo aí, né, na formação da galera, né, não só no sentido de informar o pessoal, como também acho que de inspirar também, né, porque eu particularmente eu consumo bastante podcast. Eu sinto que os podcasts, eles meio que nutrem, né? Eles têm essa função de nutrir a gente com alguns conteúdos, né? E conteúdos como esse do podcast Baleia é o tipo de conteúdo que eu costumo ouvir. Enfim, estou muito honrado em estar aqui participando. Só tenho a agradecer. E estamos aí para responder o que for possível. Que maravilha, eu que agradeço. É uma honra muito grande. A gente estava conversando antes de começar a gravação sobre como que a leitura de esquinas e ter assistido o Trem Baiano foram experiências muito marcantes para mim enquanto graduando, porque foram obras com as quais eu tive contato por causa da minha graduação. É muito bacana para mim poder estar falando com a pessoa por trás dessas duas obras. E aí, eu queria começar te perguntando sobre as suas influências literárias e cinematográficas. Como que você começou a tomar gosto por essas coisas? Então, eu posso começar falando das influências cinematográficas. Os primeiros contatos que eu tive com essa coisa de consumir, de ver histórias, foi através
de filmes, né, pela televisão, assistindo, por exemplo, a Sessão da Tarde, principalmente a Sessão da Tarde, né, cinema em casa, os programas de TV que tinham, né, na nossa infância aí. Eu acho que a gente é da mesma geração, né, eu acredito. Eu nasci em 91 e aí eu assistia muito, por exemplo, Power Rangers, assisti muito anime, né? E além dos filmes que passavam nesses horários que eu falei, né? Nesses programas, que era da sessão da tarde e tudo mais. E então eu sou dessa geração que cresceu assistindo muito desenho animado e filme. E isso aí foi meio que construindo na minha cabeça, né, essa noção do valor das histórias, né? Eu fui me atraindo por assistir e com o passar do tempo eu fui também me interessando por escrever, né? Isso aí foi mais ou menos por volta de quando eu estava na quinta série. Eu lembro que eu tinha eu era meio que tinha anorexia. Eu não me, eu era muito magro, só que eu não me achava magro. Tipo, eu achava que eu era gordo e tal. E eu não queria ser gordo, né? Aí tinha aquela questão da aceitação, né, da adolescência e tal. A gente querer fazer parte de grupos e tal. E aí eu fui vendo que, a partir de uma aula de português que eu tive, né, na quinta série, com uma professora chamada Elivânia, inclusive, ela apresentou para a gente, né, na turma, a poesia e os textos, né, os próprios textos dos livros didáticos. E aí eu fui percebendo que fazia sentido para mim começar a escrever e usar isso como expressão também, né? Então aí nessa época eu escrevi alguns poemas e tal, que falavam muito sobre essa questão do corpo, né? Sobre se sentir deslocado na sociedade e tal. Então, foi aí que eu fui entrando, né, nesse universo da escrita. E aí, à medida que fui conhecendo algumas leituras, né, fui me identificando com umas mais do que com outras, mas aí eu comecei lendo aqueles textos que vinham nos livros didáticos e tal. Aí depois fui consumindo alguns livros, tanto quadrinhos como daquilo que é considerado como a literatura, né, mais consagrada, mais tradicional, romances e tudo mais. E uma das influências assim mais fortes que vieram para mim, em termos de escrita, foi o José Saramago, que eu descobri ali mais ou menos lá pelo ensino médio. O José Saramago e o Lourenço Mutarelli foram os autores que eu mais consegui assim ler vários livros assim do cara, desses caras aí, ler em sequência, porque eu meio que me viciei, né? Tipo, eu fiquei viciado nos livros de Saramago, principalmente, e eu demorei para conseguir aceitar outros autores, né? Depois comecei a ler Paul Auster, Machado de Assis também foi alguém que me marcou muito, apesar de muita gente não gostar, principalmente quem tá no ensino fundamental, né? A galera não gosta muito porque entende como sendo uma leitura um pouco áspera para quem está começando a ler, mas eu gostei quando eu conheci, enfim. Mas eu acho que se for citar as influências que mais me marcaram assim, em termos de leitura, foram o José Saramago, em primeiro lugar, e o Lourenço Mutarelli. E aí no cinema, falando de influências no cinema, até por conta dessa influência desses programas que eu assistia, né, principalmente a Sessão da Tarde, eu acabei sendo muito influenciado por diretores como o Steven Spielberg mesmo, que entra nessa linha de autores mais pop, vamos dizer assim, né, o Spielberg. Mas aí depois fui conhecendo outros autores, como o Tarantino mesmo e o Woody Allen. Aí o Woody Allen foi outro diretor que também eu meio que me viciei nele, né? Aí na época que eu conheci os filmes do Woody Allen, isso já depois já lá pelos 20 anos por aí eu meio que fiquei viciado, né? Aí fui assistindo os filmes dele em sequência e tal. Aí também demorei um pouco para poder voltar a assistir e aceitar outros filmes, porque o universo desses caras meio que me fisgou de uma maneira bem forte mesmo. E eu acho que eu acabei trazendo um pouco acabei trazendo alguns elementos desse pessoal para o meu trabalho também, né? Que eu acho que é essa questão o modo como eles lidam com o humor, por exemplo, né? O modo como o Tarantino ironiza certos assuntos. O Woody Allen também usa um sarcasmo e um pessimismo de uma maneira que eu acho muito interessante, né? Eu não consigo fazer como eles, eu apenas tento meio que imitá-los, mas tentando trazer tentando desenvolver, né, a minha própria linguagem. Mas basicamente são esses caras aí que
influenciaram, assim, bastante. São os primeiros nomes que me vêm à mente. E aí, além disso, eu acho que eu não poderia citar aqui também, né? O próprio Akira Toriyama, né? Nessa linha dos quadrinhos, porque, enfim, ele foi criador do Dragon Ball, e aí eu cresci assistindo Dragon Ball também. Eu fui assistindo Dragon Ball, na escola, a galera levava, né, aquelas revistas que tinha algumas revistas que circulavam na época. Nessa época ainda existiam revistas, inclusive. Aí tinha as revistas que era Ultra Jovem, Comics. Tinham várias revistas e aí eu não tinha acesso a essas revistas porque não tinha dinheiro, né? Minha família não tinha condições. Mas os meus colegas, né? Alguns deles que tinham mais condições econômicas, eles compravam essas revistas, né? Ou o pai trazia de outros estados e tal. E aí levavam para a escola e aí a galera ficava tirando xerox, né? Tipo, pegava a revista emprestada, tirava xerox e começava a desenhar. E aí e nisso, acho que foram se formando várias pessoas ali que foram aprendendo a desenhar e que foram se interessando por essa coisa, né? De a linguagem da narrativa visual e tudo mais. Então eu acho interessante citar aí o Akira Toriyama também, porque basicamente a minha infância ela meio que girou muito em torno assim de desenhos como o Dragon Ball e outros, né? Maravilha. Pontuando algumas coisas aqui sobre as coisas que você mencionou muita gente aí que te influenciou, tanto literariamente quanto cinematograficamente. E é interessante que você tenha falado sobre os Power Rangers, sobre o Paul Auster e sobre o Steven Spielberg, porque são nomes que direto ou indiretamente aparecem em Estranhos, uma das suas HQs. E em Diafragma também tem um bonequinho dos Power Rangers também que aparece lá. Isso é Então, verdade. dá para ver que realmente são obras, artistas, são nomes que permeiam seus processos criativos. Mas, além de todas essas influências, você falou também do Lourenço Mutarelli, José Saramago, Machado de Assis, o Toriyama. Achei interessante que você falou, a primeira influência que você mencionou foi uma professora que você teve, que te Ah, ajudou sim. justamente a lidar com suas questões de autoimagem por meio da literatura, por meio da poesia. Aí teve outra professora também, Olha e que só. normalmente eu só me dava bem com professores de português, né? Tipo, professores de português e de arte, assim. Porque, por exemplo, de matemática e de química, eu era basicamente, eu era um vilão ali, porque eu fazia barulho na sala e tal, ficava conversando. Enquanto o professor de matemática falava sobre regra de três e fórmula de Bhaskara, eu estava ali desenhando boneco de palitinho ali no canto do livro de matemática e tal. Aí só voltando para essa questão da professora, tiveram outras professoras, inclusive, professores e professoras, que me ajudaram a enxergar essa coisa humana, sabe? Me ajudaram a enxergar a arte como um lugar de acolhimento, assim. Porque foram professores que tinham, assim, eu vou usar essa palavra, né? Que me passavam uma energia muito, muito acolhedora, muito acolhedora, muito boa. E eu me sentia à vontade ali conversando com eles. Aí teve uma professora de arte também, que ela era de Lusiápolis, inclusive, o nome dela é Joelma. Não sei se você chegou a conhecer. Nossa, Ela conheço demais. Ela foi minha professora de arte. é uma que usa óculos. Ela mesma. Ela parece que ela era evangélica na Sim. época. Ah, Não cara, então sei deve hoje, ser ela mas na mesmo. época, sim. Pronto, então deve ser ela mesmo, cara. Eu gostava muito daquela professora. Ela foi uma verdadeira inspiração, assim, para mim, em termos de desenho e de a postura dela na sala de aula, sabe? Ela era uma pessoa que ela fazia um trabalho muito sério, assim, na sala de aula. Ela não, sério no bom sentido, né? No sentido de fazer com responsabilidade. Existem coisas que até hoje, quando eu desenho, eu lembro dessa professora, né? Quando eu desenho cenários mesmo, que utilizo técnicas de perspectiva e tudo mais. Eu lembro das aulas dessa professora. Foi se não me engano, na sexta série. E aí, além dela, teve outra professora, que agora me fugiu o nome dela, acho que era Edivânia, se eu não me engano. Teve a Elivânia e teve outra chamada, parece que era Edivânia, eram nomes bem parecidos. E que também incentivavam muito essa questão da leitura e da escrita, e incentivava a produção de textos e tudo mais. E aí eu meio que, sem querer, eu acabava me destacando lá, né, na sala,
pelo menos nas aulas de português, porque o que eu gostava mais de fazer era isso, era inventar histórias, era ficar desenhando e tudo mais. Inclusive, até na primeira e na segunda série, lá atrás, eu lembro que a professora, era uma professora chamada Maria José. Na segunda série, ela fazia algumas atividades ali com a gente, né, com as crianças, e era basicamente, ela entregava uma folha aí na folha tinha uma imagem e tinha três linhas embaixo. Aí ela pedia para a pessoa contar uma história baseado naquela imagem que tinha, né? Tipo, se tivesse um homem sentado ao pé da árvore, né? Aí tinha três linhas lá para você escrever, inventar uma história ali falando sobre aquela imagem, né? E isso aí para mim foi um exercício e era o tipo de exercício que eu gostava na escola, ali pela segunda série, e gerou até memórias sensoriais assim para mim, porque eu lembro que as folhas eram impressas, se eu não me engano, era aquela máquina chamada mimeógrafo, né, se eu não me engano, que tinha um cheiro de álcool, Sim, que era que era normalmente em papel jornal, e o tom das letras era um tom meio roxo, meio azul e tal. isso. E aquilo, aí as folhas chegavam quentes, né? Eram meio que vindas direto da fábrica, como se fosse isso, né? E aí isso trazia um símbolo para mim muito interessante, assim, porque era manhã, era frio, né? Normalmente eu estudava de manhã, o dia era frio, e aí a professora trazia essas folhas impressas e elas vinham quentinhas. E aquilo ali gerava, eu acredito que de alguma maneira o meu cérebro pode ter criado alguma associação ali entre o papel, a tinta e essa sensação de um certo aconchego, eu acho. Porque mais tarde eu viria a trabalhar, por exemplo, como designer gráfico, né? Há alguns anos atrás eu estava atuando como design gráfico e trabalhava enviando arquivos para gráficas e tal, e fazendo testes, pegando os livros para montar e tudo mais. E essa coisa do papel, ela sempre mexeu muito comigo, né? Até na vida adulta, né? Hoje, enfim, eu acho que, não sei se você tem isso também, né? Tipo, esse hábito de, quando comprar um livro, cheirar o livro, né? Tipo, ter essa experiência sensorial. Com certeza. Então, eu puxando pela memória assim, eu acredito que essas experiências iniciais ali com papel, com tinta, dias de frio, folhas quentes, eu acredito que isso pode ter criado aí, pode ter ajudado na criação desse afeto, em relação ao papel e à tinta, né? Eu acho. E com relação às histórias também, né? A ideia de contar história. Eu acho fascinante ouvir sobre essas relações das pessoas que vêm aqui com seus professores, suas professoras, porque quase todo mundo que veio da entrevista para o Baleia até agora comentou sobre algum professor, alguma professora que o marcou, a marcou profundamente. Então, é muito massa ver como que algo tão pequeno, tão singelo, a professora fazer uma cópia no mimeógrafo e levar de manhã cedinho, quando ainda está frio, a folha quente para você te causou esse tipo de sensação de conforto, de acolhimento, e que de alguma É, forma isso possa ter te influenciado a querer trabalhar com isso. Isso é muito é, bacana. E que viagem que a gente teve a mesma professora de artes. pois é. E aí, Luciano, eu queria só citar mais um professor, né? É claro que teve vários outros também, mas um que eu queria citar, que foi de uma importância gigante assim para mim também, foi o professor Marlon Silva. O professor Marlon, assim, quem estuda com o professor Marlon fica marcado, cara. Marlon é aquele cara, tipo, ou você ama o cara ou você odeia ele, assim, porque ele é um cara que tem um posicionamento muito, muito bem definido, assim, tem uma personalidade muito forte. E as aulas dele costumavam incomodar muita gente, assim, principalmente pessoas que não gostavam de inovações e tudo mais. Então, o Marlon ele sempre trazia novidades para a sala de aula. As aulas dele eram um show de performance, assim, sabe? O cara ele subia na mesa e tal e declamava poemas. As análises que ele fazia dos textos, as provocações que ele fazia para a gente, né? As reflexões que ele trazia para a sala, a partir dos textos que ele trazia, inclusive as divulgações da literatura local que ele fazia, né? Ele sempre levou textos dele, textos de outros autores aqui da região, de Alagoas e tal, e não só, né? É claro, de outros lugares também.
mas ele ajudou muito. Também ele também trouxe essa coisa desse acolhimento que eu falei, né, que me fez olhar e novamente sentir no mundo da escrita, no mundo da arte em geral, no mundo do cinema, sentir essa sensação de acolhimento, esse afeto e essa possibilidade de viver através da expressão, porque eu acho que essa é uma palavra, inclusive, que define o Marlon, assim, para mim. Ele é um cara que ele é muito expressivo. Eu gostaria de ter a fluência que ele tem, né, para se expressar sobre as coisas, não só com a voz, mas com o texto e com o corpo também. Ele é um cara que é bastante expansivo, assim. E então ele me influenciou bastante, né? Inclusive incentivando a produção de charges, por exemplo, né? Então, na época que eu lembro que eu comecei a me desafiar a desenhar personagens inteiros, né? Por conta do Marlon. Por quê? Porque antes, por exemplo, antes de eu estudar com o Marlon, eu costumava desenhar mais, tipo, fazer desenhos assim, de brincadeira e tal. Eu desenhava mais rostos, né? Queria desenhar rostos muito parecidos com a realidade e tal, reproduzir rostos, mas eu não desenhava os corpos, né? Ficava meio que com preguiça. Mas aí, a partir de um exercício que o Marlon fez lá, onde ele pedia para fazer chaves, aí eu comecei a praticar essa coisa de construir o personagem desde a cabeça até os pés. E a partir disso, aí fui fazendo outras charges também, até mesmo sem ele pedir, né? Tipo, aí eu ia fazendo charges, tirinhas, principalmente tirinhas, e aí eu enviava para ele, entregava para ele, e ele sempre dava aquele incentivo, né? E que às vezes as tirinhas nem, eu acho que nem eu nem gostava muito de algumas tirinhas que eu fazia, mas aí o Marlon ele conseguia enxergar algum ponto positivo ali naquele material e até pontos que nem eu enxergava e ajudava, né, a encontrar valor naquele material. Então o Marlon ele é um personagem aí que tá aí faz parte da minha história e que eu não poderia deixar de citar. E é claro, e muitas outras pessoas, né? Não tem como citar todas aqui, mas que essas pessoas sabem que foram importantes, né, nessa jornada. E aí eu queria fazer só uma observação, Luciano, que eu acabei me confundindo. Quando eu falei sobre o mimeógrafo, né? Não é o mimeógrafo que esquenta as folhas, porque na verdade, nessa época o pessoal imprimia tanto no mimeógrafo como também tirava xerox. Então, as folhas que eu falei que vinham quentes eram as do xerox, né? Quando a professora imprimia de manhã no xerox, e aí as folhas vinham quentes. Então, as do Xerox, elas marcaram por conta da temperatura, né? Que as folhas vinham quentes, a professora entregava as folhas quentes. E o mimeógrafo, ele marcava mais pelo cheiro mesmo. Que tinha esse cheiro que acho que era do álcool, né? Ou era o produto químico que era usado na impressão. Aí eu acabei meio que confundindo as coisas, né? O mimeógrafo, ele não esquenta as folhas, não. É a máquina de Xerox. Ah, não, tranquilo. O mais importante é a sensação que isso te causava, né? Sim, sim. Uhum. Vamos agora partir para falar um pouco sobre como que foi o início da sua carreira de escrita e o início da sua carreira cinematográfica. Se você puder falar um pouco sobre isso. Eu, quando eu era criança, eu lembro que comecei a meio que ter essa curiosidade por escrever histórias. E aí, nisso, existia o desafio de começar e terminar, né? Tipo, você começar uma história e desenvolvê-la e finalizá-la. E eu lembro que marcou para mim bastante quando uma professora falou, né? Tipo, lá no início, pela primeira série, que quando você criava um texto, primeira e segunda série por aí, quando se criava um texto, por mais pequeno que fosse, você tem que colocar um título, porque o título, ele meio que. O título é como se fosse a alça do texto, né? Assim como tem a alça de uma bolsa, o título ele é a alça que você usa para segurar o texto, né? Vamos dizer assim, a história. E aí eu cito isso porque, apesar de ser muito lá atrás, mas isso me marcou muito. Toda vez que eu sento para escrever alguma coisa, eu lembro disso que a professora falou lá no início, sobre toda a história ter um título, né? E aí fui aprendendo, fui gostando, né, principalmente das aulas de português, aí comecei a me desafiar a escrever textos, não só em um formato, né, mas em vários formatos. E aí teve a fase de escrever poemas, né? Que
eu escrevia mais para mim mesmo, nunca publiquei nada, né, nessa área, nessa parte da poesia. Mas aí, desde cedo, o meu interesse sempre foi por escrever em prosa mesmo, texto corrido. E eu ficava me perguntando assim, né, tipo, como que é possível, né, alguém viver disso, né, viver de escrita, alguém escrever, porque assim, eu achava muito fascinante essa ideia, né, de você criar um mundo, vamos dizer assim, criar um universo, traduzir aquilo em códigos que podem ser lidos, né, por outras pessoas, porque a escrita ela é uma das grandes tecnologias já inventadas, né, pela humanidade, inventadas ou descobertas, vamos dizer assim. E isso sempre me fascinou, né? Não só enquanto meio de comunicação e expressão, mas como também enquanto tecnologia. Então, eu sempre fui buscando me aprofundar e fazer essa engenharia reversa, né? De não só ler textos, mas também de escrever textos, né? Porque eu acho que isso é algo que eu carrego comigo, né? Que é esse instinto natural de querer ver como que as coisas funcionam, né? Tipo, eu gosto daquilo, aí eu tento desmembrar as engrenagens para poder montar de novo e reconstruir aquela máquina, vamos dizer assim, né? E aí, a minha entrada, assim, nesse mundo da escrita, vamos dizer assim, foi na época em que surgiu, né, o projeto Paiol, e foi um projeto que, na verdade, né? O projeto ainda existe, ele só está em outra forma, com outros membros, mas o Paiol, ele ajudou a publicar um primeiro trabalho meu, né, que foi o Traço Inverso, que foi uma compilação de adaptações de poemas de autores aqui de Teotônio, que eu fiz. Eu peguei alguns desses poemas, né, incluindo poemas do professor Marlon Silva, Claudemir Calixto, do Milton Valério e outros. E aí eu fiz adaptações desses poemas para quadrinhos. Não só porque eu gostava, né, dos trabalhos dessas pessoas, né, mas também porque eu queria divulgar o trabalho delas e queria também exercitar essa coisa da prática de quadrinhos, né, de fazer na prática esse exercício de começar e terminar um projeto que envolve escrita, envolve impressão, envolve criação e tudo mais. E aí eu peguei esse desafio para mim, fiz, aí depois nessa época eu estava já na Paraíba, já estudava música. Eu fui lá para estudar música na UFPB, em João Pessoa. Eu estudava na UFAL, na verdade, né? Aí transferi para lá. Porque nessa época teve uma leva de alunos da UFAL, de música, que descobriram, né, a UFPB, vamos dizer assim. E aí foram vários, e dentre eles eu fui também, né? Para estudar lá. Então eu já estudava lá, e foi no início do curso, e aí eu já fiz o traço inverso, né? E mostrei para os caras, né? Enviava pela internet, aí o Claudemir Calixto, que era um dos membros do Paiol, que até hoje é do Paiol, e aí ele gostou, compartilhou com o pessoal a ideia, então eu meio que fiz a adaptação, sem ter permissão dele, né? Tipo, primeiro eu fiz, aí depois eu mostrei. E aí isso foi possível porque, enfim, pela proximidade, né, que a gente tinha de alguma forma, então não é a mesma coisa que você fazer uma adaptação de um autor que você não conhece ou que é inacessível e que é difícil de dialogar e tal. Aí, enfim, tem essas questões de direitos e tudo mais. Mas, enfim, existe essa proximidade e aí, a partir desse diálogo deles, eles resolveram estruturar o próprio projeto Paiol, né? E aí meio que nasce esse grupo oficialmente, que é o Grupo Paiol, e que a partir do traço inverso eles montaram uma estratégia, né, de publicação onde eles investiam uma quantidade de dinheiro e imprimiam um livro e uma tiragem específica, e aí com o dinheiro das vendas desse livro, eles publicariam um outro título, um outro livro, né, e outro autor. E aí isso poderia gerar uma rotatividade, vamos dizer assim, né, entre os autores. E aí meio que o primeiro livro do Paiol publicado foi esse meu, que foi o Traço Inverso, que é essa coletânea de adaptações para quadrinhos. E aí, a partir disso, eu fui fazendo outros quadrinhos, né? Teve o Esquinas também, teve o Suicídio de Oliver, teve o Estranhos, teve outros que eu nunca publiquei e tal. Mas antes de falar desses quadrinhos, eu queria só dar um passo atrás, porque antes de fazer o traço inverso, eu já tinha exercitado essa questão da escrita, né? A escrita de histórias, né? Criação de enredo em prosa e tudo mais, que foi em um livro
que eu comecei a escrever mais ou menos quando eu estava entrando na UFAL, né? Ali por volta de 2010. Foi um livro que o título dele era Carne, Fé, Sina, que era um trocadilho ali que eu fazia, brincava com a palavra carnificina, que era um livro que era inspirado até em alguns recursos estéticos assim da escrita do Saramago, era muito influenciado pelo Saramago, pela linguagem do Saramago, e aí foi um livro que falava muito, que envolvia muito a questão da religião, né? Então, que tratava isso com muito sarcasmo. E era uma época que eu estava debatendo muito comigo, né, em monólogos internos, assim, sobre a existência, sobre o que é o universo, Deus e tudo mais. E aí todas essas inquietações eu meio que fui traduzindo em enredo e coloquei nesse livro chamado Carne, Fé, Sina, que, que nunca foi publicado, né? Aí depois também fiz outro romance também, que mais ou menos na mesma época, que chamava O Menino e a Parede, e também com influências do Saramago, no sentido de ter não só algumas ironias e tal, algumas questões existencialistas, o texto bem cheio de blocos assim, de texto gigante e tudo mais. Então, essa época em que eu escrevi esses livros e que nunca cheguei a publicar, eles meio que serviram, eu acho, para eu poder expurgar algumas ideias assim que eu tinha e entender alguns processos de estruturação de história, né? Pô, nessa época os textos fazia textos gigantes e que tinham muitas digressões e, enfim, às vezes até muita verborragia e tal. E esse período de escrita de textos em prosa, né? Esses dois romances, o Carne, Fé, Sina e o Menino e a Parede, eles vieram antes do Traço Inverso e eles serviram meio que como exercício para eu trabalhar essa questão da estruturação de histórias e, inclusive, de entender uma coisa que depois foi muito útil para mim saber disso, né? Que é a questão do tema, né? Coloca até uma dica aí o pessoal que estiver ouvindo aí o podcast, que é assim, você, antes de você escrever uma história ou um projeto, né, seja essa história um livro ou um roteiro para um filme, ou um cordel, seja o que for. Se for um projeto de longo prazo, né, principalmente se for um romance ou um roteiro de um filme, a dica que eu dou é você pensar bem antes de escolher esse tema, né? Porque é um tema que vai ficar com você durante todo esse processo de escrita. E às vezes pode ser que a pessoa ela se transforme muito ao longo do processo. Se for um prazo muito longo, se for um projeto de muito longo prazo, um livro com muitas páginas e tudo mais, que leve muito tempo, enfim, a depender da rotina da pessoa, isso pode levar muitos dias ou meses ou anos. E é importante, eu acho, a pessoa estar ciente disso, porque para ela também não se frustrar, porque de repente o livro pode envelhecer rápido, né? E aí as questões que andam pela mente do autor, elas podem já não ser as mesmas daquelas da época que ele tinha começado a escrever, né? Tipo, e o Carne, Fé, Sina para mim foi um exemplo disso, né? Tipo, eu comecei a escrever esse livro que envolvia essa questão da religião e tal, e ali eu coloquei os meus questionamentos, mas como foi a primeira vez que eu tentei escrever um livro inteiro, e o livro ficou com em torno de umas 150 páginas, e aquilo ali para mim foi meio cansativo, porque levou uns 2 anos assim para eu terminar, e ali já tinha acontecido muita coisa, eu já tinha visto muita coisa, já várias reflexões já tinham me passado pela mente, e eu meio que fiquei desconectado com o tema do livro. E aí eu tive que desenvolver uma certa disciplina, né, para poder voltar e terminar o livro. E aí ficou essa lição, né, que é pensar bem antes de criar uma obra, né? Se você vai escrever, seja um livro, um roteiro para filme ou qualquer projeto de longo prazo, a ideia é que você seja um tema que você tem realmente uma conexão muito forte com aquilo e que tão cedo você não vai cansar de falar sobre aquilo. Então, eu acho que isso ajuda, inclusive, a empurrar o projeto para frente, né? Quando você tem esse gás aí, que é o gosto pelo tema e a necessidade de falar sobre o tema. Então, isso foi importante para mim. Aí eu fui descobrindo esses processos, fui aprendendo sobre a estruturação da história e tal, métodos de escrita. E aí fui chegando, né? Aí veio o traço inverso, depois, eu não lembro se foi nessa ordem específica, eu acho que foi. Pode ser que me falhe a memória, mas eu acredito que foi o Esquinas, né? Veio depois. E aí o Esquinas foi um projeto bem louco, assim, que me veio assim à mente. E a premissa básica
básica era tipo, ser uma história em quadrinhos, uma graphic novel, né? Uma graphic novel indie com histórias curtas e cada história são diálogos que acontecem em esquinas, em esquinas de uma cidade do interior. E aí a inspiração que eu tive para essa história, para essa graphic novel, para essas histórias que estão dentro do Skins, foi lembrar da época, mais ou menos ali da adolescência, né, em que eu e os meus amigos, né, quando a gente saía da escola, a gente teve uma fase que estudou à tarde, a gente saía da escola e ia para a frente da casa de um outro amigo, e a gente ficava ali na esquina, perto de um poste, ou sentado na calçada e tal, e ficava conversando ali durante a noite, e até às vezes até tarde da noite, conversando e só as maluquices mais absurdas assim, a gente conversava e desde temas fuleiros, vamos dizer assim, até temas existenciais e sobre o sentido da vida e todo tipo de maluquice. E aí eu levei um pouco disso para essa graphic novel que foi o Esquinas. Nessa época eu usei também o Esquinas para poder aprender algumas coisas e aí mais uma dica aí que eu dou pro pessoal, né, para quem estiver querendo alguma dica aí para quem está pensando em começar algum projeto e tal, você usar o projeto que você vai fazer para aprender alguma coisa nova. E aí o Esquinas eu usei, entre outras coisas, eu usei o Esquinas para aprender, aliás, para desenvolver melhor técnicas de perspectiva, né? A perspectiva é uma área de desenho, né? Vamos dizer assim, da física também, da ótica, que estuda o comportamento das linhas, né, no espaço e que estuda como que é possível posicionar essas linhas e esses pontos para causar a ilusão de profundidade. Quando você vai construir um cenário, por exemplo, né? É possível você criar cenários mais realistas, né? Que dão a impressão de que aquele cenário é real, ele tem profundidade, né? Então, dá uma noção de distância ali, parecida com o mundo real. Então, a perspectiva ajuda muito a conseguir isso, né? Os estudos de perspectiva. E aí tem perspectiva de um ponto de fuga, dois pontos de fuga, três pontos de fuga, quatro, cinco. E é aí que a gente vê aqueles conceitos, né? Como linha do horizonte, linha de altura, ponto de fuga e vários outros termos técnicos que são mais da área de desenho, né? E aí eu usei o Esquinas para desenvolver, né, essa parte da perspectiva, fazendo cenários. Eu queria me forçar a desenhar mais cenários, porque normalmente quem desenha tem muita preguiça de desenhar cenários, né? A tendência é desenhar ou mais rostos ou mais personagens inteiros, aí ficam mais nessa área, né? Aí algumas pessoas, já outras pessoas vão buscar desenhar cenários também. E aí eu fui uma dessas, né? Aí eu enfrentei os cenários, aí fui aprendendo, fui desenvolvendo, e além de desenvolver a perspectiva, trabalhar um pouco essa questão da perspectiva e dos cenários no Esquinas, eu também procurei aproveitar para desenvolver esse aprendizado sobre construção de diálogos também, né? De você conseguir desenvolver os diálogos sempre trazendo transformação para os personagens, né? Trazendo um conflito que consiga engajar ali o leitor. E é claro que isso sempre vai variar, né? De leitor para leitor, porque nem todo leitor se interessa por todo tipo de assunto, mas eu acho que esses diálogos e a estrutura desses diálogos de esquinas, eu acho que conseguiu de alguma forma atrair, né? Manter a atenção dos leitores, né? Óbvio que eu sou suspeito de falar isso porque sou o autor do livro, mas o Esquinas ele tem diálogos que até hoje eu gosto, diálogos bem absurdos e que também não é todo mundo que entende porque tem algumas sutilezas ali e nesses diálogos eu coloco até algumas preocupações que eu tinha, né, na época assim sobre velhice, sobre como é ficar velho, sobre algumas questões morais, né, sobre sociedade e tal. E eu coloco isso tudo cheio de muito palavrão, né? Tem muito palavrão, porque eu quis usar ali a linguagem das pessoas que estavam ali no meu entorno, né? Tipo, e é algo que eu nunca vi em outras obras, né? Porque, por exemplo, se você, se você for olhar os palavrões que a gente vê nos filmes, né? Tipo, o cara vai falar, sei lá, ora bolas, seu bastardo, né? Tipo, vai usar essas palavras que a gente não vê aqui, por exemplo, pelo interior de Alagoas, né? Que é onde eu moro hoje. Com certeza não. E aí você vai ver no Esquinas, né, algumas expressões como sete crampo, né? Tipo, esse tipo de palavra, esse tipo de expressão que a gente nem sabe de onde que veio, né? Eu acho que talvez nunca tentei ir a fundo na
etimologia dessas expressões, mas eu imagino que tem a ver com cancro, né? A doença, talvez. Aí o pessoal vai deturpando, né? Enfim, aí fui usando muito palavrão e muitos traquejos assim da linguagem, dessa linguagem do pessoal que nos cerca aqui, né, em Alagoas, interior e tal. E é algo que me divertiu muito, assim, enquanto eu fazia o quadrinho. Eu acho que ele é um quadrinho claramente independente, claramente fora do eixo, fora do mainstream, né? Porque ele vai tratar de pessoas comuns, em vidas comuns, falando coisas que talvez não sejam tão comuns assim, mas ele traz nas entrelinhas um potencial ali de uma certa discussão filosófica, pelo menos de uma maneira leve, assim, eu acho, né? E eu acho, assim, que ele, pelo menos tomando como base as pessoas que chegaram a conversar comigo, né, que chegaram a ter acesso ao quadrinho e leram e que gostaram, percebe que as pessoas, elas se identificaram muito, principalmente com essa questão da estética, né, da arquitetura, né, que elas gostam de se ver ali representadas, de ver ali uma coisa que elas até então não tinham visto, pelo que eu entendi. E, ao mesmo tempo, a própria linguagem, né? Teve alguns jovens, inclusive, na época que eu lancei, né, vamos dizer assim, eu digo lancei entre aspas porque eu não lancei ele por gráfica. Eu imprimi alguns exemplares, poucos exemplares, e distribuí para algumas pessoas. E aí o pessoal normalmente fazia, né, esses comentários sobre a linguagem. Tipo, eita, ele fulano, aquele personagem fala igual meu tio. Eu conheço um cara que é assim, eu conheço uma casa. Essa casa aí parece aquela casa lá que fica na rua da minha irmã e tal. Então, é massa ver como as pessoas reagem, né, ao fato de elas verem uma projeção do mundo onde elas vivem, só que dessa vez ali em um material impresso e estruturado em um enredo que é ao mesmo tempo absurdo, mas que comunica algo ali que para elas faz sentido, né? Mas aí tem umas piadas ali que nem todo mundo entende, nem todo mundo vai entender. Eu tô entre essas pessoas que se identificaram profundamente com o cenário, com a linguagem. E eu estava te falando antes de a gente começar a gravar que eu fiz um ensino médio em Teotônio Vilela. Então, enquanto eu lia o Esquinas, eu consegui identificar que aquele cenário era um cenário com o qual eu estava habituado, que era uma experiência com a qual eu não tinha até então. Eu não tinha essa experiência de, pelo menos lá na graduação, de ler algo com o qual eu pudesse me identificar tão profundamente no sentido de, caramba, esse aqui é o espaço, é o espaço que eu habito, é o espaço no qual eu transito, é a linguagem que eu estou acostumado a ouvir das outras pessoas, é a linguagem que eu falo. Então, eu acho que essa identificação é um dos pontos centrais do Skins. Sim, sim. E você, como você falou, né, você é de Lusiápolis, e a paisagem lá é basicamente igual, né, a de Teotônio. Sim, São a única cidades. diferença é porque na época, pelo menos quando eu lia, agora já mudou um pouco, mas não tinham tantas ruas calçadas, pavimentadas. Quase todas Sim, as ruas eram de barro, então essa será a única diferença. Mas as casas pequenas, todas coladas umas nas outras, o lixo na rua, a galera, a roupa da galera, tudo muito relacionado. E aí, nessa época, eu tinha até comentado com você, né, que nessa época que eu estava fazendo o Esquinas, aconteceu de ter uma greve na universidade, na UFPB, e em outras universidades também, né, pelo Brasil. E aí, quando deu essa parada, aí ficaram vários meses, tudo parado ali. E aí eu resolvi voltar para aqui, para Alagoas, para aproveitar e finalizar o quadrinho, né? Que já tinha várias histórias ali em mente, aí fui finalizando elas aos poucos. E aí, toda tarde, por volta das 4 da tarde, eu pegava todo dia eu estava ali fazendo pelo menos uma página por dia. E aí, toda tarde, antes de começar a desenhar, eu saía pela cidade caminhando, né? Levava um caderninho pequeno e um lápis, e saía pelas ruas da cidade caminhando. Eu contornava a cidade inteira. Eu aproveitava o momento de fazer caminhadas, né, como exercício, aproveitava esse momento também como um momento de pesquisa, né? E aí eu anotava algumas questões que eu via, alguns padrões de arquitetura, né? Aí fui observando elementos como esse que você falou, né? Questão do lixo na rua.
muitas coisas absurdas, por exemplo, como uma rampa. Você vê uma rampa de cadeirante, aí no lugar que o cadeirante iria subir tem um buraco. Tipo, aí não dá para o cadeirante subir na rampa, né? Aí fui percebendo vários elementos, como por exemplo, a gente vê que a galera usa muita criatividade, né, para transformar a paisagem. Por exemplo, você vê muitos objetos serem ressignificados, né? Por exemplo, um tronco de coqueiro, que outrora foi um coqueiro, agora ele se transforma em um banco, né? Onde as pessoas deitam esse tronco do coqueiro e passam a sentar nele, e esse tronco de coqueiro passa a ser meio que um banco que fica ali encostado ao muro, onde as pessoas da vizinhança se sentam para conversar, né, sobre suas vidas, para contar histórias. Isso é muito interior de Alagoas. É, verdade. Aí tem muito isso, né? Essa ressignificação de objetos. Tem muita. Você vê, por exemplo, apesar de eu não ter colocado isso no Skinner, né? Mas coisas que eu vi, né? Por exemplo, aquela estrutura do orelhão, né? Que hoje em dia meio que não tem mais, né? Mas tinha o orelhão, que eram aquelas cabines telefônicas. O cara pegava aquela concha do orelhão e convertia e colocava duas rodas e transformava em um carro de mão ali, sabe? Tipo, e usava como se fosse um compartimento, o orelhão como se fosse um compartimento, tipo, geladeira, né? A estrutura de uma geladeira, os caras também usavam para ressignificavam, transformando em um carro de mão, carroça, esse tipo de coisa. Outra coisa também que a gente vê muito são construções inacabadas, né? Então, tem muitas obras inacabadas, muito material de construção que está ali disperso, e que isso, de uma certa maneira, mostra que a cidade está em transformação, né? Mas, ao mesmo tempo, mostra que nem todos conseguem concluir essa transformação, né? Tem casas que a gente vê aqui, por exemplo, que o pessoal faz a reforma, inicia a reforma, aí o projeto era fazer um segundo andar, né? Só que aí quando fez a primeira parede ali quando fez o iniciozinho das paredes de cima do primeiro andar, aí já parou o projeto, e aí o projeto está parado até hoje. E então são lugares que contam histórias, né? Você olha para o lugar e você já pensa, eita, esse prédio aí o cara começou a fazer, mas parou por algum motivo, faltou dinheiro ou qualquer outra coisa, enfim. Então, são coisas que acontecem, né? Então, fui observando os formatos das casas, os tipos de portão, esses designs todos que tinham na época e que hoje já são outros. E que estou, inclusive, usando alguns desses conhecimentos que eu obtive nessa pesquisa da época, eu estou usando hoje para colocar nos curtas, né, que eu dirijo, porque eu tento trazer para esses curtas também um pouco desse visual, esse visual aqui que me cerca, né, que é o visual aqui de Alagoas, Nordeste, interior, né. E aí, depois do Esquinas, fui fazendo outros quadrinhos também, em paralelo, e aí foi nessa época, inclusive, que eu fui frequentando alguns eventos lá em João Pessoa, né, lançamento de livros, lançamento de quadrinhos, e aí fui tendo contato com a metodologia de alguns autores também, né. Aí fui conhecendo também o trabalho do Marcelo Quintanilha, não sei se você conhece, que é um quadrinista brasileiro que coloca muito desse Demais. Brasil. E aí eu fui pro lançamento dele do Palco de Vidro lá na Usina Cultural Energisa, lá em João Pessoa. E aí eu fui conhecendo a obra dele, né? Eu comecei com o Tungstênio, né? Que eu acho que é a mais famosa, o Tungstênio, Palco de Vidro, Almas Públicas e Luzes toda, de toda... Niterói. Pronto, esse eu não tenho. Mas acho que tem uns 4 ou 5 livros dele. E aí eu enfim, fui pegando também fui tentando entender a lógica dele, fui conhecendo outros autores também. Não sei se você conhece um autor, quadrinista, ele se eu não me engano, é de Natal. É o Juscelino Neco. Ele Não, não conheço. tem 2 quadrinhos dele. Eu acho que ele lançou mais de lá para cá, né? Mas eu tenho 2 dele aqui. Um deles é o Zumbis, Parafusos e Monstros do Espaço. Ou é Parafusos, Zumbis e Monstros do Espaço, algo assim. Esse e outro livro dele também que eu acho genial, e muito, muito engraçado, que é o Matadores de Unicórnios. O cara tem uma escrita que eu acho muito engraçada, assim. Ele brinca mesmo com humor, né? Tipo, e
ele pega a cultura pop e tal e brinca mesmo, com os clichês principalmente, ele consegue reinventar esses clichês. E aí eu fui aprendendo, até vendo essa galera falar, né, eles falando sobre os próprios métodos deles, de trabalho, nos eventos, e aí eu fui entendendo que dava para ser mais organizado, né, assim, com relação aos projetos. Né? E aí fui desenvolvendo o que hoje eu chamo de banco de ideias, que é um documento basicamente onde eu vou anotando ali as minhas ideias e tal, porque antes disso, antes de eu ter contato com essas metodologias do pessoal, que já estava trabalhando com escrita, com desenho e tal, com cinema, antes disso eu meio que ia guardando as ideias na memória mesmo, né? Eu não guardava, eu não anotava, né? E aí uma das coisas que eu fiz que mudaram a minha vida e que é uma coisa que pode parecer óbvio, é isso, mas que para mim não era óbvio, era isso, era essa coisa de anotar ideias e categorizar elas assim. Então, esse meu banco de ideias que eu chamo é meio que é um arquivo onde eu categorizo ali, quase como se fosse um dicionário mesmo assim, onde eu consigo separar as ideias por temas, né? Tipo, se é um tema ligado à filosofia, à ciência, a humor, que tipo de humor, enfim. E aí eu consigo filtrar isso e buscar lá quando eu quero montar algum roteiro, alguma história e tal. Faz parte do Então, seu processo criativo, então. isso é. E que aí eu falo isso porque eu acho importante porque eu lembro do quanto isso soou inovador para mim na época, né? Porque eu seguia um processo mais orgânico, vamos dizer assim, não tão organizado. Eu seguia um processo natural e meio caótico, e aí depois eu fui meio que aprimorando esse processo, tornando ele um pouco mais organizado. Fui aprendendo, né, alguns processos e fui tentando entender como ir trabalhando, né, com novos projetos, fazer isso da maneira mais otimizada possível, né? Porque eu tinha outros projetos em mente, né? Então eu precisava de um sistema, vamos dizer assim, que me ajudasse a colocar essas ideias para fora e realizar esses projetos. E aí fui seguindo, né? Então teve essa fase que foi dos quadrinhos, então teve o Esquinas, teve os Suicídios de Oliver O, né? Ele tem esse sobrenome aí, O, ponto. E a outra história meio maluca, que conta a história de um rapaz que ele tenta várias vezes se suicidar, mas ele não consegue, porque toda vez que ele tenta isso, ele acaba acordando em um lugar diferente, e aí ele tem que salvar um animal que está em apuros, né? Então ele meio que deixa de cometer ele deixa de tirar a própria vida para ficar sempre salvando a vida de outros seres. Então. E aí esse quadrinho eu cito ele porque eu acho que ele foi importante para mim, porque foi nessa época que eu estava começando a entender um conceito que eu viria a estudar depois, mas que eu estava já começando a trazer intuitivamente, que foi o conceito de jornada do herói, que é uma forma de pensar a história a partir de estruturas que já eram utilizados, né, nos mitos, né, em mitos, em relatos tribais mesmo, enfim, que é um modelo de estruturação de histórias que até hoje é usado pela indústria em Hollywood, por exemplo, e que tem sido reinventado e adaptado para várias linguagens, né, de histórias, não só para histórias do tipo mainstream, como também underground também. E aí no Oliver, nesse quadrinho, o Suicídio de Oliver O, eu meio que comecei a trabalhar com a jornada do herói meio que intuitivamente. E aí depois foi que eu vim estudar mais conscientemente, né? Conhecer os livros que falavam sobre o assunto e releituras de autores, como por exemplo, que é um autor que para mim é muito importante na minha formação, foi o Blake Snyder, e que ele tem um livro chamado Save the Cat. Fica uma indicação aí de leitura para quem quiser esse livro, Save the Cat. Hoje já existe tradução dele aqui para o português, então ele é até recente essa publicação dele aqui no Brasil, mas na época que eu li ele, foi mais ou menos em 2018 por aí, ele ainda não tinha tradução, né? Mas eu achei tão interessante a teoria dele, né? O método dele, e aí eu li ele em inglês mesmo. E é uma leitura sensacional, assim, a maneira como ele destrincha a história e como que ele acha que um escritor, que é interessante um escritor pensar, né? Então ele coloca a visão dele e define meio que o escritor meio que como uma espécie de relojoeiro, né? Então o escritor ou o roteirista,
ele é como se fosse um relojoeiro, né? Tipo, então, e tal como o relojoeiro, o escritor ele precisa ser capaz de conhecer todas as engrenagens do relógio, todas as peças, ele tem que ser capaz de desmontar o relógio e montar o relógio de novo no escuro. Então, essa é uma descrição que ele faz, inclusive ao longo do livro dele sobre The Cat, e que me marcou muito. E, enfim, vale muito a pena para quem ainda não conhece, que é até para conhecer uma releitura desse método da jornada do herói. Que ele tem um sistema próprio, o Blake Snyder, que ele chama de beat sheet, onde ele divide uma história, né, em 15 beats, né, que são 15 etapas. A jornada do herói divide em 12, mas o Blake Snyder ele divide em 15. E, enfim, vale a pena para quem tiver curiosidade, dar uma olhada depois nesse livro. É um livro mais técnico, ele se enquadra na categoria de manual, né? Ele é um manual de roteiro, mas que serve tanto para você escrever roteiros de filmes como novelas, enfim, romances. Vale muito a pena. E aí, enfim, aí mais ou menos nessa época teve o suicídio de Oliver Owens, e aí com o suicídio de Oliver eu fui indicado, né, ao prêmio HQ Mix na época. Não sei se foi o 30 ou o 31, ou foi o 29, o número 29 na edição. Foi algo assim, me fugiu agora. Mas 29º. 29, isso. Pronto. E aí, a memória está falhando bastante. Mas, enfim, aí foi uma conquista interessante, assim, né? Saber que a galera se identificou e tal. E aí, isso foi me ajudando também, né? Serviu de incentivo para continuar escrevendo e construindo histórias. Aí depois veio Estranhos, e que ele segue uma linha também parecida com Esquinas, só que é uma história mais intimista e um pouco mais sutil, tem algumas coisas mais sutis ali. E onde eu coloco também, né? Eu trago essa coisa da arquitetura local também e algumas questões culturais, tal. Inclusive, só fazendo um parêntese aqui, tem um trecho do Estranhos onde um personagem conversa com o outro sobre a tradição de pedir bênção de joelhos aos parentes em época de Sexta-feira Santa, né? Sexta-feira da Semana Santa e tal. Para quem é cristão, né? Quando eu lembro dessa cena, quando eu lembro desse diálogo, agora eu lembrei do seu perfil no Instagram, porque você começou a me seguir, né? Aí eu vi que tem lá um título de um livro seu, né? Que é Os Grilos Os grilos que do oitão do me Então chamam. Me Chamam, né? Isso. Esse título eu achei genial, assim, porque é total, ele traz a imagem para mim do que foi um pouco da minha infância, né? Que eu morava em um sítio, morava não, eu ia com a minha mãe, né, com a minha família, visitar o sítio da minha avó, ficava no sítio chamado Teixeira. E lá minha bisavó chamava de Oitão, né? A parte que ficava lá em torno da casa e tal, e tinha toda essa parte sensorial aí, né, de ouvir os grilos, de ouvir o som da mata, né, em torno. Era um lugar, eram duas casas isoladas no meio do mato. E aí quando eu vi o título do seu livro, eu lembrei na hora dessa parte da minha infância, onde eu visitava meus avós no sítio, onde tinha essa coisa dos grilos e tal, do oitão, e ao mesmo tempo me veio essa memória desse diálogo do estranho, né, que é sobre pedir bênçãos de joelhos aos parentes em Sexta-feira Santa. É E a engraçado gente. você falar isso, porque tem um poema meu nos Grilos que se chama Sexta-feira Santa, que é justamente sobre esse hábito de se ajoelhar para pedir a bênção. Olha só. Olha aí que coincidência máxima. Massa. E aí, enfim, eu abri esse parênteses só para comentar e parabenizar você aí por esse título fantástico aí desse livro. Muito massa. Ah, valeu. Fiquei curioso aí para conhecer o material. E aí, enfim, teve o Estranhos. E aí, nessa época, o Estranhos também foi publicado pelo Paiol, pelo projeto Paiol, e foi o meu último livro publicado pelo Paiol. E mais ou menos nessa época também foi que eu fui migrando para o cinema, né? Porque lá na universidade tinha o curso de mídias digitais, e aí, apesar de eu fazer o curso de música, faculdade de música, eu já tinha interesse por, quem sabe, um dia fazer um curso de cinema. E aí eu acabei descobrindo acidentalmente onde era o ponto de Xerox, onde o pessoal fazia as fotocópias das apostilas do curso de cinema. Aí quando eu descobri isso, aí para mim foi uma festa, assim, né? Porque
eu comecei a descobrir alguns títulos e comecei a poder estudar um pouco de cinema, mais formalmente, mesmo sem estar na faculdade de cinema, mas eu comecei a imprimir as apostilas e buscar os livros, e aí fui estudando. E aí aí conheci o Claudemir Silva, que é um companheiro que até hoje está trabalhando comigo, assim, está envolvido em vários projetos. A gente costuma fazer vários projetos juntos, na área de cinema principalmente. E aí a gente foi começando a frequentar eventos de cinema, né? Um deles foi a Mostra Sururu de cinema, uma das mostras de cinema mais importantes aqui do estado, né? É a Mostra Sururu, o Festival de Cinema de Penedo, agora tem o de Arapiraca também. E a Sururu, ela meio que está aí uma das principais. E aí a gente foi conhecendo algumas pessoas lá, e aí a gente foi estudando as possibilidades, né? E ao mesmo tempo, cada um em alguns projetos pessoais que queria realizar. E aí a gente começou a experimentar, né? Começamos a fazer curtas. E aí no início teve um que foi um grande experimento que a gente fez, o Colecionador de Dores, que é um curta que a gente filmou com uma câmera, das câmeras pequenininhas da Sony, e aí já também se viu como estudo de diálogo, de construção, né, de escrita de roteiro, mesmo sendo um filme muito simples e executado de uma maneira totalmente amadora, mas ele trouxe para a gente já ele antecipou alguns problemas que a gente encontraria ao lidar com produções maiores, né? Produções que envolvessem mais pessoas, com equipamentos mais complexos e tudo mais. Então, a gente foi meio que montando essa escola própria nossa, através da realização de projetos nossos. Aí teve o Colecionador de Dois, teve o documentário Projeto Paiol, Arte Independente de Elton Vilela, onde a gente documentou a história do Projeto Paiol, né? E aí foi uma ideia do Claudemir Silva. E aí a gente foi fazendo meio que um curto atrás do outro. A gente fez o Trem Baiano também, foi um filme que levou 2 prêmios aí na Mostra Sururu, de melhor Super filme, aclamado. isso, e o melhor roteiro, também, se eu não me engano, acho. E teve o de melhor roteiro pelo Sesc, ele ganhou pelo Sesc. Aí teve 2 prêmios na Sururu, teve outro pelo Sesc, e, enfim, ele foi exibido aí em alguns lugares, e é um filme que marca bastante as pessoas, né? Eu acho que a temática e o modo como o filme foi executado, ele tende a despertar a atenção das pessoas, Com na maioria das certeza. vezes, positivamente. E a gente descobriu, inclusive, um dia desses, o Claudemir, na verdade, o Claudemir Silva, ele descobriu que tem um canal que foi postado o Trem Baiano, e que nesse canal o pessoal meio que foram colocando vários comentários ali, né? Falando que aquilo ali é real e tudo mais, enfim. O próprio canal colocava o filme como sendo realmente um documentário real, né? O cara não entendeu que era um documentary, né? Que é um documentário fake, né? Um documentário propositalmente feito com base na ficção. Nem leu os pós-créditos, né? Vocês falam, vocês colocam lá que nada daquilo existe de fato. Isso eu acho que essa pessoa que postou esse vídeo lá e que está defendendo isso, eu acho que ela teria uma decepção gigante, cara, se ela visse lá Ah, no com final dos créditos. certeza. Ou talvez não, ou talvez ela, sei lá, ela encontrou uma maneira de justificar, né? Tipo, que não, mas nem os autores sabem a verdade, a grande verdade é que os ETs existem e tal, e isso foi real e tal. Enfim, eu acredito, né, eu acredito totalmente na possibilidade da existência de vida extraterrestre. E, inclusive, esse é um dos temas que eu mais consumo assim no meu dia a dia, assuntos relacionados à espiritualidade, a vida fora do planeta Terra e tudo mais. Mas a questão sobre o Trem Baiano é que ele foi totalmente escrito fala por fala ali, né? Ele não foi inspirado em fatos reais, não é um documentário, é um documentário falso, né? Propositalmente falso. Assim como o Zelig mesmo, né, que foi uma das referências que a gente usou. O Zelig é um pseudodocumentário do Woody Allen, onde ele fala sobre um cara, né, que teria existido e que tinha a habilidade de se adaptar às situações conforme as coisas que acontecessem, né? Ele meio que foi considerado um homem camaleão, né? Era um cara que ele mudava de discurso, mudava de comportamento conforme as pessoas com quem ele estivesse conversando.
Quem não assistiu, vale a pena dar uma conferida nesse documentário do Woody Allen, esse pseudo-documentário, na verdade, se chama Zelig. E aí ele serviu de inspiração para o Trem Baiano. Enfim, aí foi massa porque a gente teve essa experiência de não só, novamente, escrever um roteiro, montar o filme, ver o filme sendo exibido e ver o feedback das pessoas e um feedback bom, né, no geral, e que, de certa forma, foi ajudando a gente, o Claudemir e eu, né, principalmente, a entender essa linguagem que a gente vem tentando estabelecer, né, que é uma linguagem que normalmente, ela carrega essa coisa do humor, traz um sarcasmo ali, uma certa crítica e uma certa reflexão sobre a realidade também. Então, o Trebaiano ele foi muito importante nesse sentido de ajudar a gente a ir descobrindo uma linguagem, né? Nossa, e também de como tirar leite de pedra, de certa forma, porque a gente não tinha equipamento, basicamente, né? É um filme que foi feito meio que na raça, e talvez o ouro daquele documentário seja a história em si, né? A contribuição do imaginário dessas pessoas e a capacidade dos atores, que são não atores, na verdade. Nenhuma daquelas pessoas são atores profissionais, eles são todas pessoas comuns aqui da região, pessoas sem formação na área e que atuaram de uma maneira que a gente achou assim sensacional, assim. Eles agiram dentro da naturalidade deles, sem precisar de muita condução da nossa parte. Inclusive, seu pai, sua mãe e seu avô participam, não? Também. A gente saiu arrastando um monte de gente próxima porque era um roteiro que envolvia muita gente, né? Então, ficou meio difícil chamar pessoas muito distantes, porque também a maioria não topava, né? Porque achava que, tipo, eu vou nada participar, eu não sou mentiroso, não, eu não gosto de mentir, não, né? Tipo, vocês estão me convidando para eu mentir na frente da câmera, né? Tipo, tem algumas pessoas que não entravam não compravam a ideia, né, de participar de um filme, né? Porque ou não estavam habituados a estar na frente de uma câmera, ou não queriam ter que fingir, né, para falar algo que não aconteceu com elas, né? E aí, enfim, aí a gente precisou trazer também pessoas mais próximas, né? Isso ajudou na seleção do elenco. E aí o roteiro, a história quem propôs foi o Claudemir Silva, a partir de um sonho que ele teve. O sonho serviu de premissa, um sonho literalmente, né? No caso, ele teve um sonho, assim, durante a noite, dormindo. E aí ele contou para mim, aí ele foi modificando a ideia, aí depois apresentou para mim em formato de um roteiro simples, como se fosse um argumento, e aí eu fui trabalhando com ele, desenvolvendo melhor o roteiro, né? Essa premissa e colocando os pontos de virada e brincando ali com a estrutura, e trazendo mais humor e mais absurdo para a história. E aí depois teve outros curtas, né? Teve o Anima, que também um curta bem experimental, o Underground, que a gente fez. A Porta também foi outro. A Porta foi selecionado também na Sururu, só não ganhou o prêmio, se não me engano, mas ele foi selecionado. E aí depois eu fui tendo algumas experiências com a animação, né? Eu conheci em um desses eventos de cinema, né? Eu conheci o Maurício Nunes, que é um animador aqui de Alagoas. E aí eu tive uma experiência trabalhando com ele em uma produção que era de stop motion, era um projeto, um curta-metragem chamado Asepsia, que era basicamente uma releitura de alguns trabalhos do Van Gogh, feitos em stop motion, né? Que são aquelas animações feitas com bonecos de massinha ou de silicone e tal, tudo em miniatura. E aí você bate a foto, depois coloca em sequência e você tem a ilusão de movimento, né? É a mesma técnica usada na Fuga das Galinhas, por exemplo. É um filme clássico que é bem usado como exemplo, é muito usado como exemplo de stop motion. E aí participei do Asepsia e tendo essa experiência com o Maurício, de entender as possibilidades de fazer animação, fui estudando, né? Fui conhecendo alguns softwares e conhecendo outras pessoas também interessadas. E aí junto com a Rená Berendelli, que ela foi produtora do Diafragma, né? Que foi um curta que a gente produziu. A Rená, o Rafael Barbosa, que são nomes muito famosos aqui no cinema de Alagoas, né? Quem conhece o cinema
de Alagoas e não conhece esses nomes, Rafael Barbosa e Renan Berindelli, não conhecem o cinema de Alagoas. Mas ainda dá tempo de conhecer. A gente já se conhecia antes disso e a gente foi dialogando. E aí a Renan propôs, né, esse projeto que era o Diafragma, era um roteiro que eu tinha. Ela propôs em alguns editais, ele foi rejeitado em alguns editais, mas depois ele passou, foi aprovado e aí a gente realizou. O Diafragma, que foi o meu primeiro curta de animação, que é uma história de um menino que ele gostava muito de brincar com os olhos, né, com a visão. Ele sempre teve os olhos como o principal brinquedo dele. E aí, na adolescência, ele descobre que vai ficar cego, né? Ele vai perder a visão. E aí ele passa a fazer reflexões sobre isso, né? Sobre como é você perder o seu maior brinquedo, né? Que no caso dele eram os olhos. E aí fui tendo outras experiências com animação e aí eu criei o Aqua Studio, que é basicamente um estúdio de animação, onde eu reúno eu contrato pessoas de diferentes lugares, né, que trabalham com animação. Eu meio que agencio, né, os serviços de animação com esses profissionais para poder realizar projetos, né, para os projetos que chegam. E aí teve na área de cinema, assim, né, de cinema de animação, teve o Diafragma, teve o Alerta Verde também, que é um projeto que deve ser lançado esse ano, e ele já foi selecionado em um festival lá em São Paulo, recentemente, e que é um projeto que ele fala, um dos temas, né, é a questão da maconha, e que também traz, né, essa coisa traz um pouco do humor com o qual normalmente eu trabalho. Só que esse filme, o Alerta Verde, ele foi uma co-direção, né, do João Paulo Procópio, ele é de Brasília, e eu, no caso, ele foi diretor e ele foi diretor e eu fui co-diretor, e foi ele quem propôs a ideia há alguns anos atrás e propôs que fosse animação, né? Então eu achei massa e acho que dialoga bastante com a linha de histórias que eu costumo fazer. E o João Paulo também tem uma veia bastante política. Ele trouxe esse lado dele também para o curta. E o filme está para ser lançado aí, muito em breve. Eu acredito que esse ano ainda. E atualmente eu estou dirigindo, co-dirigindo com o Claudemir um outro projeto nosso que foi aprovado em edital, o que é o Céu de Areia, né? O Céu de Areia, ele é um curta-metragem de animação, que vai ser uma coprodução, né, com a gente aqui do interior, né? Canafins, Aquastudio, também com a Laúça, de Maceió, e também com a Samba Caetá, que é a produtora da Renata Berindelli. E o Céu de Areia, ele tem um pouco do Esquinas, cara, também, porque ele é basicamente a história, ele resgata um pouco dessa realidade que a gente viveu. Eu não sei você, pelo menos, né, mas eu vivi bastante isso. E foi de, na infância, brincar muito na rua de terra, né? A gente brincava muito com terra, rodava peão, né? Jogava Sim, chimba e tudo mais. Chimbra, sim. Corria, brincava de boto, enfim, todo tipo de brincadeira, e se sujava todo, então os pés sempre em contato com a terra, e aí caía o tempo todo também, né? Eu lembro das vezes que eu caí e arranhava a barriga toda, os joelhos, cotovelo, e aí a minha mãe ficava brava e tal. Mas a gente teve essa época, e aí o Urta, Céu de Areia, ele meio que ele volta para essa época e ele vai falar disso, sobre a história conta. O enredo conta a história de um grupo de crianças que gosta de brincar com terra. E eles têm um evento que eles chamam de Festival da Areia. Só que eles descobrem que a rua vai ser calçada, né? A rua vai ser calçada por uma máquina que é o vilão da história, que é um ser meio que ele é um veículo, mas ao mesmo tempo ele é meio que antropomórfico também. É um vilão meio Sauron, assim, do Senhor dos Anéis. E essa máquina tá vindo para cobrir a rua com calçamento. Tipo, e aí eles querem impedir que isso aconteça, as crianças, né? Porque eles querem manter o Festival da Areia vivo e eles querem continuar brincando com a areia. Então a rua não pode ser calçada. Então a missão deles no curta é encontrar uma solução para impedir que a rua seja calçada. E aí nisso eles começam uma pequena jornada lá que envolve todo tipo de coisa que você imaginar. Desde ETs até o Homem do Quebra-Queixo, enfim, tem um monte de coisa assim que a gente misturou da cultura pop com elementos assim culturais que a gente cresceu vendo, né? E aí a gente trouxe para esse curta e que está sendo bem divertido, apesar do trabalho que dá, né? Fazer uma produção de animação, mas tá bem interessante. A gente está
está trabalhando com pessoas não só de Alagoas, mas de outros estados também. Animadores e cenaristas de Santa Catarina, de Belém do Pará, tem gente de São Paulo, enfim, tem gente de lugares diferentes trabalhando aí, ajudando esse curso a ser realizado. Então, é uma equipe massa e sempre muitos aprendizados, né? E nesse projeto, assim como os outros que eu falei, assim como o Claudemir também, né? A gente sempre tenta usar o projeto para aprender coisas novas, né? Sempre eu costumo pensar que o trabalho, né? Ele é o nosso trabalho, independentemente de qual trabalho seja, independente de você trabalhar com arte ou com algum outro tipo de ocupação, eu vejo o trabalho como um veículo de evolução nosso, assim, um veículo de evolução do ser humano, assim. Eu acho que o trabalho ele pode nos ajudar a desenvolver algumas virtudes, né? Como, por exemplo, a questão da disciplina, o convívio, né? O senso de equipe e tudo mais. Enfim, o trabalho eu vejo o trabalho como uma escola e por isso que eu sempre busco aprender alguma coisa nova a cada projeto no qual eu trabalho. Eu também busco estar ao lado de pessoas que têm uma visão assim, né, que de alguma maneira se conecta com aquilo que eu acredito. E é claro, mas sempre com uma certa diversidade, né? Porque a diversidade ela ajuda a gente ela traz provocações que nos levam a chegar a outras conclusões, né? A repensar coisas que a gente acredita e que depois acabam caindo por terra e tal. Queria entrar um pouco, falar um pouco mais sobre o Esquinas. Você já falou um pouco sobre ele aí. É que a maior parte das personagens centrais de cada história, como você mesmo falou, são pequenas histórias gráficas, são contos gráficos dentro desse trabalho. E a maior parte das personagens centrais de cada um desses contos gráficos parecem estar lidando com algum tipo de crise existencial. Você falou aí nas inquietações. Mas essas inquietações elas são tão profundas que as personagens elas não conseguem sequer expressar propriamente por meio de palavras como elas se sentem diante dessa crise. Então, qual que é a sua intenção com isso? Então, cara, isso aí vem de algo assim que eu tenho comigo, assim, que é eu evito chegar a conclusões assim, principalmente conclusões precipitadas sobre alguma coisa. Pode ser qualquer assunto, assim, eu sempre busco duvidar, né? Até os filósofos gregos trouxeram muito disso, né? A questão de adotar a dúvida como um recurso de segurança mesmo, né? De sobriedade também. E aí eu trago isso para mim. Eu tento evitar trazer conclusões fechadas sobre certos assuntos, e principalmente assuntos como esses, né? Como que envolvem questões que eu vejo como assuntos nobres, vamos dizer assim, que é a temática do o que é a vida, o que é a morte, questões de ética, enfim, essas questões existenciais mesmo, assim, é muito fácil a gente abordar esses assuntos e querer sair cagando regra, como diz a história, né? E aí eu tento evitar isso. Eu coloco ali a provocação e deixo como um pontapé de reflexão para que cada um possa desenvolver o assunto na própria mente, né, conforme for mais natural para essa pessoa. E ao mesmo tempo, isso é outra coisa que eu tenho comigo é realmente essa dificuldade de expressão mesmo assim. Eu tenho algumas inquietações comigo que para mim elas ainda são invisíveis. Invisível, né? Ou seja, que não dá para dizer. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que tem algumas ideias que é como se baixasse na minha cabeça. Eu não sei se acontece isso com você também, mas tem alguns conceitos que é como se baixassem na minha cabeça, assim, tipo, é feito um download, mas a coisa ainda está em processamento. Eu já sei o que é, mas eu só vou saber descrever isso daqui a alguns meses. Tipo, eu tenho esse processo de digestão. Tipo, eu já sei claramente o que é, mas eu não consigo verbalizar aquilo. E aí preciso desse tempo de maturação para que a língua ela consiga receber traduzir esses pensamentos em palavras. E eu lembro que eu tive essa percepção de que alguns conceitos que surgem na nossa mente, eles vão passando a ser verbalizáveis com o passar do tempo, mas eles começam sendo meio que intraduzíveis, incomunicáveis. Eu tive essa primeira sensação uma vez na adolescência, quando eu me dei conta de que
a gente, por mais que a gente envelheça, a gente sempre vai ter algo para aprender na vida, né? Porque a vida ela traz uma série de experiências que elas tendem a ser sempre novas para o ser humano. Então, por exemplo, e por que que essa informação para mim foi interessante? Porque até os meus 14 anos por aí, eu acreditava que os meus pais, por exemplo, eles tinham todo o conhecimento do mundo, assim, né? Tipo, e que eles tinham zerado a vida só por serem adultos. Só que aí, com o passar dos anos, eu fui entendendo que e não é bem assim, né? E que mesmo os pais, mesmo os professores, mesmo qualquer membro da sociedade que for, apesar do status dessa pessoa, seja status social, econômico, filosófico, o que for, essa pessoa sempre vai ter algo para aprender, porque isso eu entendo que faz parte da vida. Aí eu estou usando isso como um exemplo de algo que tipo, era um conceito que eu já tinha em mim, mas que era inverbalizável, vamos dizer assim, e que com o passar do tempo ele chegou na minha boca, vamos dizer assim, eu consegui verbalizar isso. Então, tudo isso para dizer que essa coisa de as pessoas no Esquinas, no quadrinhos Esquinas, elas não chegarem a nenhuma conclusão ou de elas terem problema para elas terem dificuldade para comunicar aquela ideia, isso aí representa um pouco da sensação que eu tenho, particularmente ao refletir sobre certos assuntos, né? Tem assuntos que eu já sei como é que funcionam, mas que eu ainda não consigo verbalizar. E às vezes essa dificuldade de comunicar, ela traz uma inquietação que chega a ser angustiante, né? Você que trabalha com escrita, você deve saber disso, né? Que, inclusive, quem trabalha com arte, com comunicação, eu acredito que muitas vezes recorre a esse campo da escrita, cinema, música e tudo mais, como um recurso de refúgio e, ao mesmo tempo, de salva-vidas, vamos dizer assim, né? É um salva-vidas. E aí eu vejo a arte, né? Meio que como uma saída, né? Como se fosse um bote salva-vidas, né? Tipo, em meio a esse mar de caos, onde vem tantas ideias à mente, né? Muitas ideias confusas e algumas coisas que são incomunicáveis, né? No momento, mas a arte é como se fosse esse lugar, esse pequeno lugar onde dá para subir nele, dá para levar ali algumas mensagens, né? Que é como se fosse a ideia da garrafa mesmo, né? Eu acho que aquele conceito da garrafa que a gente lança no mar, eu acho que a arte ela vem para mim muito como isso. Tipo, um recurso onde eu consigo engarrafar aquela mensagem, né? E lançar aí para que outras pessoas possam ter acesso. Por mais que essa mensagem seja pequena, né? Pequenininha e tal, ou uma mensagem simples, mas que dentro dessa garrafa, a arte, eu consigo usar a arte como veículo de comunicação, né? Eu acho que talvez justamente por causa disso, porque eu tenho uma dificuldade muito grande, assim, de me comunicar e de me expressar, né? A arte, ela acaba sendo para mim uma espécie de extensão, ela é como se fosse algo que vem para me completar, né? De uma forma que eu não consigo resolver certas coisas se não for por meio dessas coisas que eu faço, né? Através do cinema, já foi da música, né? Na época que eu fazia música, então a arte vem para mim como esse recurso ela me salva de um certo sofrimento, vamos dizer assim, que é o sofrimento de não conseguir se comunicar. Então, com a arte eu consigo comunicar pelo menos um pouquinho dessas coisas que eu penso. E, ao mesmo tempo, eu consigo conhecer um pouco do que outras pessoas pensam, né? Através das obras delas. Seja lendo um livro, assistindo a um filme, ouvindo uma música. E aí vai acontecendo esse fluxo de informações, né? Daqui para lá e de lá para cá. Então, só para finalizar esse raciocínio, né? Eu queria saber agora como que você vê os quadrinhos do cenário literário alagoano. Você sente que houve mudança desde a publicação da sua primeira obra em quadrinhos para agora? Cara, assim, eu confesso para você que eu não conheço, assim, os quadrinhos alagoanos a fundo, né? Os quadrinhos que eu conheço aqui de Alagoas, eles são de uma coletânea, que era Alagoas Sequencial, se não me engano, que era até um livro de capa rosa, onde teve vários quadrinhos de autores que traziam várias linguagens, né? Vários estilos, tanto de comics como de mangá também. E aí eu confesso que eu não acabei não me aprofundando na produção local, inclusive porque eu acabei, de certa forma, migrando aos poucos para o cinema
E aí, nessa migração, vamos dizer assim, eu meio que eu fui me atraindo mais pelo cinema, né, por filmes e tudo mais. Aí eu acabei me desconectando um pouco do campo dos quadrinhos. Aí só recentemente, e quando eu digo recentemente é tipo no ano passado, foi que eu consegui ter um pouquinho mais de tempo, né, de ler outras coisas. E aí eu fui voltando a ler alguns quadrinhos, mas não são quadrinhos alagoanos. É algo que eu preciso resolver, né? Sou muito curioso para conhecer novos autores, mas assim, pelo menos não chegaram para mim de maneira natural esses novos autores. Não conhecia esse livro Lagoa Sequencial. Eu já É, vou procurar. eu tenho ele aqui, cara. Mas é um livro que eu acredito que você deve encontrar ainda. Ele estava meio que esgotado um tempo desse. Inclusive, cara, esse livro para mim foi um ponto de virada para mim, porque na época que ele saiu, como foi que eu descobri esse livro? Tipo, nessa época não tinha a internet da maneira como a gente conhece hoje, né? Tipo, e principalmente para quem era da realidade que eu vivia, eu não tinha computador, muito menos acesso à internet. Então, eu soube da existência desse livro na época em que ele saiu, porque foi publicada uma reportagem acho que foi no Gazeta de Alagoas, né? No jornal impresso. Aí eu não lembro como foi que esse jornal chegou a mim, mas veio parar nas minhas mãos, assim como outras coisas aconteceram meio aleatoriamente na minha vida. Esse jornal também veio parar nas minhas mãos assim. E quando eu vi aquilo, eu fiquei fascinado, né? Porque era a notícia de que em Alagoas tinha uma galera fazendo quadrinhos, né? E metendo a cara à tapa, como se diz. E aí eu pensei, então tá massa. Então eu não tô sozinho nessa, né? Então aí comecei a ir atrás, aí assim que eu tive uma oportunidade, eu adquiri o livro e achei bem massa. Então são várias linguagens, desde uma linguagem mais mainstream até alguns quadrinhos bem experimentais também. Inclusive, eu tenho algumas coletâneas aqui que seguem uma linha bem parecida, né? Tem uma, só que de outros estados. Onde você tem experimentações com várias linguagens, né? Recortes, montagens, colagens e tudo mais. E aí no Alagoas Sequencial, eu acho que é esse o título. Nesse livro ele traz várias linguagens diferentes. Isso também abriu a minha mente assim, para algumas possibilidades e ajuda a gente a sair um pouco da caixa, né? Porque a tendência é que a pessoa que gosta muito de mangá ou de anime, ela fique só no anime. A pessoa que gosta muito de comics, ela fica só no comics, sabe? É americano e tal. Mas eu acho importante a gente estar aberto para conhecer aí toda essa variedade, né, de linguagem de quadrinhos, né? Deixa não só esses mais clássicos, como esses mais mainstream, como também quadrinho europeu, quadrinho belga, né? Enfim, e outro ritmo de leitura, outro tipo de narrativa, outros interesses temáticos, vamos dizer assim. Enfim, e aí esse livro, ele me trouxe esse ponto de virada. Quando eu tive acesso a esse livro, eu comecei a tomar coragem de rascunhar algumas coisas, e isso muito antes de sair o traço inverso, muito antes do Esquinas, né? Então, a ideia foi. Então, eu meio que fui ganhando uma certa musculatura, vamos dizer assim, para enfrentar esses projetos e concretizar, né? À medida que fui tendo também esses incentivos, descobrindo um livro aqui, outro ali, um documentário sobre quadrinhos ali também, enfim. Foi mais ou menos nessa época do Alagoas Sequencial que eu descobri o Will Eisner, né? Aí comecei a consumir quadrinhos dele também. Nessa época também eu descobri o Lourenço Mutarelli, então são coisas que meio que se casaram ali, né? Que são do mesmo período ali. E foi bem importante. Mas assim, desde então, de lá para cá, eu não cheguei a conhecer mais quadrinhos assim de Alagoas, não. Aí, mas estou aberto a indicações. Quem quiser trocar uma ideia também, quiser chegar junto lá e mandar mensagem lá pelo Instagram, é só chegar junto lá. No Instagram é robson.cavalcante.ilustrador e aí você me acha lá e pode mandar mensagem que talvez eu não responda na hora, porque é meio difícil abrir, mas eu respondo sim, assim que tiver um tempo. Quem Massa. quiser chamar lá, tá? Você já comentou um pouco sobre alguns projetos com os quais você está envolvido. Você já comentou sobre como que eles funcionam, o Aqua Studio, a Cana Filmes, o Projeto Paiol. Então, eu queria que você falasse agora um pouquinho sobre a Mostra de Cinema Vilalense, que é outro projeto com o qual você tem envolvimento e que você ajudou a criar. A Mostra de Cinema Vilelense, né, que começou com esse nome, aí depois ela virou Mostra Vilelense de Cinema Alagoano. Ela inverteu o nome, né?
Ela foi um projeto que começou com o Claudio Silva e eu, envolvendo também alguns amigos também, nossos, que já estavam envolvidos com o cinema também. E surgiu a partir da necessidade que a gente viu, né, de mostrar as produções, não só de Teotônio, mas de Alagoas também, mostrar essas produções para a comunidade, né? Porque a gente produzia e Alagoas produzia, só que esses curtas não chegavam à maioria das pessoas. Então a gente criou a Mostra de Cinema Vilelense, que depois foi Mostra Vilelense de Cinema. Né? A gente criou para poder divulgar esses filmes, para que as pessoas conhecessem, para que elas soubessem que, primeiro, né, que existe um tipo de filme que é mais curto do que o normal, vamos dizer assim, que normalmente vai estar entre 1 minuto e 15 a 20 por aí, e que esse tipo de filme se chama de curta-metragem, porque não é todo mundo que sabe que existe isso. Inclusive, a gente ouviu comentários durante as exibições de pessoas que estavam mais acostumadas a assistir longa-metragem, né, nos canais de televisão, pelo streaming e tudo mais. Então, quando o filme começava, que chegava em 10 minutos e acabava, aí a pessoa tinha uma surpresa, tipo, como assim? Só 10 minutos? E onde estão os outros 70 minutos, né? O filme só mostrou a primeira parte. A pessoa meio que ficava desnorteada. E aí a gente meio que falava, né? A gente aproveitava esses momentos para instruir também a galera sobre esse universo de que tipo, existem diferentes durações de filmes, né? Tem o curta-metragem, média-metragem, longa-metragem, tem as séries e que contam histórias de maneira mais objetiva, menos objetiva, mais longa, mais rápida e com uma estrutura própria, né? Então, a mostra de cinema vilerense ou Mostra Vilerense de Cinema Alagoano. Ela chegou a ter 4 edições, né? A última que a gente teve foi em 2019, se eu não me engano. Acho que foi 2019. Ou foi 2018, por aí. Eu estou meio perdido na data. Mas a gente conseguiu fazer em parceria já com a prefeitura, né? Porque as primeiras foram pequenas, foram bem menores, tipo, na primeira tinha, tipo, umas 50 pessoas por aí, e acontecia no Centro Cultural da cidade. Aí já, à medida que a gente foi fazendo, foram aumentando os números de pessoas, né? De modo que já na quarta edição, a gente já teve um fluxo de pessoas, né, ao longo dos dias em que ela foi executada, né? Foram 2 dias de evento. A gente teve um fluxo ali de cerca de 1.000 pessoas que vinham, né? Alunos que vinham das escolas, pessoas que vinham de sítio, né? Porque com essa parceria com a prefeitura, o pessoal conseguiu ônibus, né? Ônibus escolares para trazer a galera e aí teve um fluxo bem maior de pessoas e foi bem interessante, né? Trouxe uma galera para para fazer oficinas aqui. Aí teve oficina de animação, oficina de videoclipes, teve palestras de diferentes temas. Né? Então, a mostra, resumindo, essa mostra, ela teve tanto essa função de mostrar, né, o que estava sendo feito e como também de informar também, né, de informar as pessoas sobre como que funciona o cinema brasileiro, o cinema regional, falar sobre a técnica também, né, por meio das oficinas. Então, foi um projeto assim que a gente tem como um dos projetos mais bem-sucedidos assim que a gente já fez em termos de Tem evento. previsão de uma próxima? Rapaz, no momento não, mas é possível que aconteça, né? Para esse ano eu acredito que não, mas talvez no ano que vem é bem possível. Quem sabe? Vamos aguardar, então. Boa. Robson, agora eu queria saber, já se encaminhando para o final, o que que você está lendo nesse momento? Cara, nesse momento, eu estou lendo um livro que não necessariamente é literatura, assim, literatura do ponto de vista de narrativa literária e tudo mais, mas que é um livro voltado para estudos como é que eu posso dizer, de autoconhecimento, que é uma linha que eu sigo bastante. E o título do livro é O Caminho do Xamã, que é de um autor chamado Michael Harner. É um dos temas pelos quais eu me interesso bastante, é esse tema do mundo espiritual, dimensões, várias dimensões da realidade e tudo mais. Todo esse conjunto de assuntos assim que envolvem a natureza humana e o potencial humano são assuntos que me interessam bastante. E aí esse livro especificamente ele fala sobre o caminho do xamã, né? O que que é um xamã e como se tornar um xamã. Né? Então é um relato de certa forma antropológico, né? Onde o autor ele
Ele vai descrever o que que é um xamã. O xamã, basicamente, é uma espécie de... Podemos colocar como uma espécie de curandeiro, ao mesmo tempo um guardião de segredos, de conhecimentos profundos, assim, com relação à realidade, e que está presente, principalmente em comunidades mais tribais, vamos dizer assim, né? Comunidades indígenas, comunidades mais conectadas com a natureza, vamos dizer assim. Mas que não é um conceito, na atualidade esse conceito não se restringe a isso, ele abrange algo que vai além disso. Então, esse é um dos livros que eu estou lendo atualmente, tá? E estou lendo também, paralelamente, um quadrinho de dois caras que eu gosto muito, esses caras são o Sean Phillips e o Ed Brubaker, que é da série Be Kill or Be Dead. Kill or Be Dead. Matar ou morrer, basicamente, a tradução. O Ed Brubaker e Sean Phillips, eles têm meio que uma parceria aí em várias obras, né, que eles trabalham juntos. Um escreve, o outro desenha, e eu passei a conhecer a obra deles, né, quando eu comecei a ler outra série deles, que é a Criminal. É uma série de quadrinhos, de graphic novels, que tem, se eu não me engano, 7 volumes. É muito massa, bicho. É uma narrativa que vem muito para esse lugar que eu gosto, né, que é uma narrativa pautada em pessoas comuns e que trazem todos os problemas da realidade, assim, sem ir necessariamente para a realidade dos super-heróis, sabe? Eu não curto muito história de super-heróis, basicamente não leio, nunca li, assim, uma história de super-herói inteira, mas essas séries do Sean Phillips e do Baker eu gosto bastante, justamente por causa desse realismo que eles trazem, né? Eles falam muito, eles fazem muita história voltada para o tema da criminalidade, né? Tráfico, essas coisas, e são sempre anti-heróis, são sempre heróis que não têm nada de heróis assim, são sempre problemáticos, mas que carregam uma essência humana ali que consegue gerar uma empatia com quem está lendo, porque nós somos imperfeitos, né? E quando a gente vê essa imperfeição no outro, a gente tende a se atrair também, né? Pelo menos eu. E é isso. Mais ou menos isso que eu estou lendo no momento. O Caminho do Xamã, estou lendo também Matar ou Morrer do Sean Phillips e Ed Baker. Maravilha. E se você tivesse que indicar um livro de autoria lagoana, qual você indicaria nesse momento? Eu teria dois para indicar, mas se eu for indicar um, eu indicaria até para o pessoal conhecer, né? O trabalho do Marlon também, né? Que é um chamado Das Coisas que Gonçalves Não Viu. É um livro que eu sou suspeito em indicar também, porque eu fiz as ilustrações do livro, mas que é um livro que eu gostei muito, assim, quando eu estava montando, porque o Marlon, ele conseguiu... Eu já gosto do que o Marlon escreve, mas ele conseguiu trazer novidade para esse livro, assim, né? Ele conseguiu se reinventar nessas crônicas que ele fez, que são crônicas que também seguem uma linha parecida com a que eu sigo, que é histórias sobre pessoas comuns, mas que tem algo de fantástico ali no meio daquela história. Tipo, o Marlon, ele consegue pegar essas vidas que são cheias de eventos vulgares, vamos dizer assim, né? Eventos cotidianos, eventos que não tem nada de ó, minha nossa, assim, tipo, não, né? Nem um ET pousou na Terra, nem um cataclismo aconteceu, né? Mas ele consegue encontrar nessas pessoas comuns, que são personagens que são inspirados em histórias que ele viu, né, acontecer ali em torno dele, aqui em Teotônio mesmo, e ele consegue transformar essas histórias que são simples, de pessoas simples, mas ele consegue levar isso para um patamar de profundidade. Ele consegue tornar aquilo ali mágico, né? Ele faz você olhar aquelas histórias cotidianas por um outro ângulo, que é um ângulo que está nas entrelinhas, né? E que a maioria das pessoas não percebe essas entrelinhas. Então, tem várias crônicas nesse livro e vale a pena aí para quem quiser conhecer um pouco mais da literatura alagoana, conhecer o livro do Marlon Silva, que foi o professor que eu citei para você lá no início. O livro é Das Coisas que Gonçalves Não Viu. Opa, bom demais. Fica a recomendação. E antes de a gente encerrar, eu queria agora abrir o espaço para você divulgar seus projetos, sejam suas redes sociais, publicações próximas, eventos dos quais você irá participar, projetos, etc. Fica à vontade. Então, atualmente eu estou
estou trabalhando, né, em alguns projetos. Um deles, como eu falei, é o curta Céu de Areia, que é um curta de animação. Estou co-dirigindo com o Claudemir Silva, que é um cara com quem eu venho fazendo vários projetos, né? Está sempre junto aí. E junto com ele também tem outros projetos, que é a Escola Primal, que é basicamente um ambiente, né, virtual que a gente criou, que, como o próprio nome diz, é uma escola, onde a gente produz cursos, né, e a gente vende esses cursos, e normalmente cursos ligados à produção de arte, né? Então, tem alguns cursos aí para sair. Atualmente, eu dou um curso de animação 2D, em um software chamado Tumbum. E aí esse curso está sendo lançado, né, na plataforma e no Hotmart também. E aí toda sexta-feira tem uma aula nova que eu dou sobre animação. Mas tem outros cursos para vir aí, na Escola Primal, que é esse projeto que eu tenho com o Claudemir, né? Aí um desses cursos que a gente pensa em lançar no futuro muito breve é o curso de roteiro, mas também sobre vários outros temas que não necessariamente são sobre a arte também, né? A gente fala também sobre a parte, como é que eu vou dizer, a parte business, vamos dizer assim, da arte, né? Essa coisa de lidar com projetos do ponto de vista de quem vai lidar com planilha e tudo mais. Essa parte que normalmente é a parte que algumas pessoas acham a parte chata, né? Que é de ter que bolar projeto, justificativa, orçamento, cronograma, essas coisas. Na Escola Primal vai ter cursos em diferentes áreas, mas que no geral são cobertas por esse guarda-chuva que eu diria que é o guarda-chuva da criatividade, né? A economia criativa. E aí, em paralelo, o curta-metragem Alerta Verde, ele tá para ser lançado, né? Ele já está sendo inscrito em festivais. A gente ainda não pode divulgar ele, por exemplo, no YouTube, porque os festivais eles têm uma certa lógica que, por exemplo, eles pedem que o filme seja inédito, né? E aí a gente precisa manter o filme por um tempo, ele em off, vamos dizer assim, enquanto ele vai sendo exibido nos festivais. E aí, depois de um certo período, a gente acaba liberando para que o pessoal tenha acesso. Aí, enfim, espero que o Alerta Verde, assim como o Diafragma, né, ele seja selecionado aí em muitos festivais. E a depender dessas seleções, ele vai estar disponível aí para que a galera possa assistir, né? Por exemplo, a gente vai inscrever ele na Mostra Sururu, e aí, se ele for selecionado, aí vai ser principalmente para quem é de Maceió, né? Vai ter uma oportunidade de assistir o Alerta Verde. Mas isso eu estou aqui conjecturando, né? Isso caso o curta seja selecionado para a Mostra Sururu. Mas é isso. E aí, em breve, vai sair o curta Céu de Areia. Fiquem ligados aí. A gente está trabalhando na produção e em breve ele vai sair aí, né? Vai sair do forno. E para quem quiser acompanhar, né, o meu trabalho, pode me seguir lá no Instagram. O Instagram, meu Instagram de ilustrador é robson.cavalcante.ilustrador. E o outro Instagram é o do Aqua Studio, que eu queria divulgar, que é arroba Aqua Studio Animação, mas no caso é sem cedilha e sem acento. Aí fica arroba Aqua Studio Animacal. E lá eu estou sempre publicando as atualizações, né, sobre prêmios que, por exemplo, que um filme ganha, os bastidores de produções, por exemplo, tem alguns bastidores do Céu de Areia, eu tô colocando lá também, compartilhando, né, o que a gente vem fazendo. Então é só chegar lá e seguir para acompanhar as novidades. E aí, para quem quiser trocar uma ideia, é só chegar lá, mandar uma mensagem no inbox, preferencialmente no Robson Ilustrador, né? E aí pode mandar que eu vou estar lá respondendo. Aí, se for alguma pergunta relacionada especificamente à animação, ao tema da animação, sobre o estúdio e tal, aí acho que é mais interessante chamar lá pelo Aqua Studio. Aqua Studio Animação. Mas é isso. Precisando, é só chamar que estamos aí. Massa demais, muita coisa. Robson, eu queria agradecer pela disponibilidade, pelo tempo, por tudo que você falou e compartilhou durante esse episódio. Foi muito gratificante poder te ouvir falando sobre o seu processo, seus processos criativos, suas obras, como que tudo isso começou. Então, muito obrigado por essa oportunidade em poder te ouvir. Valeu demais.
Bom, Luciano, eu que agradeço assim, a oportunidade, né, e o seu interesse em saber mais, né, sobre o STEAM, né, fiquei bem surpreso assim, né, em saber que, enfim, em ver mais alguém interessado em um tipo de trabalho que não é o mais comum, vamos dizer assim, né? É um trabalho que ele é meio marginal, de certa forma, no sentido de que ele está meio que ali pela margem e tal. Então, fiquei muito feliz, assim, em ver que houve essa identificação, né, com a mensagem e tudo mais. E quero parabenizar você também por esse trabalho que você está fazendo, essa iniciativa, né? Como eu falei no início do programa, né, do podcast, eu ouço muitos podcasts, normalmente quando eu estou trabalhando, os podcasts são a minha trilha sonora, e eu acho que atualmente são, acho que um dos principais canais, né, de comunicação, para a galera divulgar seus trabalhos e para o pessoal conhecer, né, o que está acontecendo por aí. Hoje em dia os podcasts eles são essa porta, né, que é essa janela que antes a gente não tinha, né, não tinha acesso a gente não sabia que certas coisas existiam, né, principalmente na época da televisão, que a gente ficava meio que submisso ao que ia passar na televisão e não dava para escolher muita coisa, né? E os podcasts eles estão ajudando a diversificar e a descentralizar o acesso a todo tipo de conhecimento, né? Eu acho que você está de parabéns aí pelo trabalho, e depois eu quero conhecer os outros episódios do podcast para começar a ouvir aí, tá? Eu conheci recentemente, né, quando você me convidou, e estou muito feliz em saber que alguém da terra onde eu cresci, né, e tão próximo aqui de Teotônio, Vilela, que é a minha cidade, alguém de Lusiápolis, né, que é, no caso você, teve essa iniciativa tão massa, né, de estar difundindo conhecimento, né, e aprendendo também, e, enfim, divulgando essas ideias. Parabéns, e estou muito feliz de ter participado, e precisando aí, é só chegar junto. Hoje conversei com Robson Cavalcante neste 5º episódio do Baleia, um podcast de discussão sobre literatura alagoana. Dúvidas, comentários, críticas? Você pode mandar um e-mail para baleiapodcast@outlook.com. Curtiu este episódio? Então siga a gente no seu agregador de podcast favorito, no nosso Instagram, @baleiapodcast, e se inscreva no nosso canal no YouTube para você ficar sabendo sempre que sair um episódio novo. Nos avalie onde quer que você esteja nos escutando e compartilhe este episódio com quem você acha que pode gostar de nos ouvir também. Eu sou o Luciano Duarte e fico por aqui. Até a próxima!